Olá, eu sou Belmiro Reis. Eu irei ler um pouco sobre concepções do texto literário, um livro do IESG, concepções do texto literário, algumas partes interessantes sobre como se organiza os textos literários no geral. Eu irei começar, né, com literatura crítica, né, para que sirva de reflexão para muitas pessoas que porventura tenham vontade de fazer um lapso sensu em crítica literária ou mesmo se interessem por tal, né? Esse texto é de autoria de Silvana Oliveira, né? E é um texto de uma linguagem muito simples e muito fácil, né? Onde ela esmiuça desde o começo o que é literatura e assim por diante. Eu irei começar lendo sucintamente sobre o objetivo da aula, né, elaborada por ela mesma, texto totalmente de autoria dela, eu estou apenas lendo. O objetivo desta aula é estabelecer relações entre a produção literária e a crítica, que se encarrega de sua interpretação. A literatura ganha sentido no momento em que determinado público especializado dela se ocupa e propõe interpretações e leituras que devem se sustentar nos elementos de composição das obras. Assim é que a crítica literária se propõe como uma instituição que valida e ao mesmo tempo justifica a existência disso a que chamamos de literatura. Estudaremos, portanto, as relações existentes entre a produção literária e a produção do discurso crítico sobre a literatura. O que é literatura? Bem, as discussões desse tópico encontram-se no tema teoria literária ou teoria da literatura, que são reflexões que têm preocupado o ser humano desde que houve consciência do que é o processo criativo que chamamos de literatura. A pergunta que abre essa aula, no caso, o que é literatura, vem sendo feita há mais de 2.500 anos. Não com essas palavras, é claro. Os gregos antigos, por exemplo, já se dedicavam a pensar sobre aquelas manifestações do espírito, que não tinham uma função muito clara, como as narrativas contadas de uns para os outros, ou as declarações com temas alegres ou tristes, que emocionam os ouvintes. Ou ainda as encenações teatrais que tanto interessavam ao público da época. Platão e Aristóteles foram os primeiros a querer organizar toda essa produção humana, a que hoje damos o nome de literatura. É preciso lembrar que no momento em que os gregos viviam e pensavam a literatura, as coisas não eram como nós as conhecemos hoje. Obviamente, não existia livro impresso e as manifestações literárias se davam de uma maneira oral. As narrativas e os poemas eram declamados por homens conhecidos como aeldos ou rapsodos, cuja função era de fazer circular oralmente esse tipo de arte. Por meio de declamações públicas, essas composições entre o maior número possível de pessoas ocorriam, né, como forma de registro de temas daquela época que eram bastante compostos, né, que refletiam muito a cultura grega da época, né? A noção sobre literatura varia bastante de acordo com a época, mas não podemos negar que boa parte das ideias de Platão e Aristóteles, né, dessa ideia da gênese da filosofia, influenciam muito
as diversas concepções que se tem do tema do que é literatura.